contratos. Vamos apresentar a classificação dos contratos parte 2, ao som de Creedence, um grupo de rock fantástico. Na classificação dos contratos parte 2, iremos falar quanto ao agente, quanto ao modo, quanto à forma de contratos consensuais e reais. Quando falamos quanto ao agente, nós temos dois tipos de contratos: contratos personalíssimos e contratos impessoais. Os contratos personalíssimos são celebrados em atenção às qualidades pessoais de um contratante. O contrato personalíssimo é um contrato pessoal, ele é celebrado em determinada pessoa em virtude de suas qualidades pessoais. Ele é chamado assim de intuito persona, que traduzido para o português, em razão da pessoa. O obrigado, o contratado, não pode se fazer substituir por outra pessoa, pois essas qualidades que ele tem são as que tiveram influência decisiva no consentimento do outro contratante. São intransmissíveis ao sucessor, não pode ser objeto de cessão. Havendo erro essencial sobre a pessoa, o outro contratante poderá anular o contrato e cobrar danos. Quando eu comecei a nossa apresentação, eu falei no grupo Creedence. Se nós contratarmos esse grupo para uma apresentação em Manaus, ou em qualquer outra cidade do país, nós estamos contratando pela qualidade do grupo, em virtude da qualidade musical e do sucesso que esse grupo fez. Eu não posso contratar o Creedence e mandar um outro grupo substituí-lo. Então esse contrato nós chamamos de contratos personalíssimos. São contratos que é obrigatório que a pessoa contratada, esteja presente. Eu dei exemplos com artistas, mas isso pode ocorrer em qualquer segmento. Se você tem uma pessoa que tem uma habilidade fantástica em sua profissão, um marceneiro, um pedreiro, um mecânico, e você contrata ele em função de sua habilidade profissional, em função de suas qualidades, você tem que deixar claro que se trata de um contrato personalíssimo. Ele não pode substituir por outra pessoa. Você está contratando exatamente em função das suas qualidades. Então, é um contrato que não cabe um sucessor. Diferente do outro tipo de contrato, os impessoais, pois as obrigações de dar uma coisa no contrato impessoal não se faz necessário que seja a pessoa que tenha que cumprir, que são os impessoais. Eu preciso que a obrigação seja cumprida. Exemplo: João me deve R$100. Quem me deve é João. Mas não tem problema que o filho ou a esposa de João me pague os R$100, porque cumpriu o que foi acertado, cumpriu o contratado. Aí não se trata de um contrato personalíssimo. Eu gostaria de chamar a atenção a vocês para o artigo 421 do nosso Código Civil, que ele fala da liberdade de contratar, que será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Impessoais ou personalíssimos são cabíveis dentro do artigo 421. Contratos individuais e coletivos, e vamos aproveitar para falar também sobre eles são bem simples de ser explicado. No individual, as vontades são individualmente consideradas, ainda que envolva várias pessoas. Não é singularidade da parte que o identifica. Os coletivos perfazem-se pelo acordo de vontades entre duas pessoas jurídicas de direito privado, representativas de categoria profissionais, sendo denominados convenções coletivas. No caso da Justiça do Trabalho, nós temos os acordos coletivos e as convenções coletivas. As convenções coletivas é quando um sindicato dos trabalhadores negocia com um sindicato dos empresários. E os acordos coletivos é quando a empresa negocia com o sindicato.
não há uma representatividade de dois grupos, dois sindicatos, né? Pois bem, não tem eles verdadeiramente natureza contratual, constituem um acordo normativo. Porém, a doutrina em geral tem admitido essas classificações e é natureza contratual. Gera deliberações normativas que poderão estender-se a todas as pessoas pertencentes a uma determinada categoria profissional, independente do fato de terem ou não participado da Assembleia que votou a aprovação de suas cláusulas. Hoje isso mudou com a alteração da 13.417 na reforma trabalhista. Alguns pontos, hoje se permite que um trabalhador, né, possa fazer um acordo com a empresa se ele for hipossuficiente, se tiver conhecimentos para tal. Continuidade, né, vamos para os contratos principais e acessórios e os contratos derivados. Nós discutimos isso até na aula que nós tivemos aqui pela plataforma, as características dos contratos principais e acessórios. Os contratos principais e acessórios, vamos falar primeiro do contrato principal, que é aquele que tem a vida própria. Ele existe por si só. A grande maioria dos contratos é principal, é independente e autônoma. Porém, há os contratos acessórios, cuja existência depende de um outro contrato, como premissa indispensável. Tem sua existência subordinada à do contrato principal, como os contratos de garantia, por exemplo, a fiança de um contrato acessório, que geralmente garante uma locação principal, esse é o exemplo. A hipoteca é outro contrato acessório, ela é em função de um empréstimo, ela é uma garantia. A hipoteca, que é outro contrato acessório, geralmente garante um empréstimo principal. O empréstimo principal seria o contrato principal. A fiança e a hipoteca vão servir assim para satisfazer o credor, caso haja inadimplemento dos contratos principais, trazendo mais segurança ao credor. Ok, senhores? Seguem os principais. Eu deixei aqui para vocês, como vocês podem ver, o artigo 184 do Código Civil. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica das obrigações acessórias, mas já desta não induz a obrigação principal. Fala que a função, em outras palavras, do acessório é subsidiar, auxiliar o contrato principal. Os principais são autônomos, como eu já expliquei para vocês, têm existência própria, né? Nulo o contrato principal, nulo o contrato acessório. Se o contrato principal for nulo, não tem mais sentido ter o contrato acessório. Mas a recíproca não é verdadeira, pois se nulo o acessório, não tem a obrigatoriedade de nular o principal. Perfeito? As partes podem convencionar a extinção do contrato principal em virtude do desaparecimento do acessório, mas não quer dizer que seja obrigatório, ok? Os contratos acessórios podem ser preparatórios, integrativos ou complementares. Alguns são denominados derivados ou subcontratos. Derivados, eles têm objetos diretos, estabelecidos em outro contrato. Vou dar exemplos para vocês. Uma sublocação, subempreitada, subconcessão, tem em comum com os acessórios que também dependem de outrem, né? Mas diferente dos mesmos por participar da própria natureza do direito versado no principal. Em, por exemplo, licitações, existe muita possibilidade de subconcessão, subempreitada, mas tudo tem que ser baseado no contrato principal. Os contratos que são feitos a partir daí são contratos acessórios. Dito isso, vamos seguir para quanto à forma dos contratos, né? Como se aperfeiçoam? Eles podem ser solenes e não solenes. Nós discutimos isso na aula anterior. Os solenes
Eles devem obedecer à forma prescrita em lei para se aperfeiçoar. A forma é exigida como condição de validade do negócio. Constitui a substância do ato. Não observada, o contrato é nulo. Eu dei exemplo para vocês da escritura pública, né? Na alienação de imóveis, pactos, por exemplo, antinupcial, testamento público. Embora exista a vontade das partes, elas não bastam para formar um contrato. Nós precisamos passar por uma solenidade. São essas solenidades. Se se tratar de imóveis, como eu expliquei na aula passada, nós precisamos lavrar a escritura, precisamos alterar o registro de imóvel, precisa-se passar por um cartório. Aqui eu deixei para vocês 3 artigos muito utilizados em contratos solenes. O artigo 541, a doação, se tratar de uma doação, embora exista vontade entre as partes, o artigo 541 fala da solenidade da doação. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida se versando sobre bens imóveis de pequeno valor. Caso contrário, não. Se lhe seguir incontinente a tradição. Então, eu preciso passar por um procedimento solene. A escritura pública, conforme o artigo 215, a escritura pública, lavra em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Eu preciso pegar aquele contrato de compra e venda e lavrar, fazer a solenidade da lavratura desse contrato e transformar ele numa escritura pública para alterar o registro de imóvel. Olha, o artigo 108 do Código Civil fala: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial, não depende só da vontade das partes. É essencial a validade dos negócios jurídicos que vise constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 30 vezes maior salário mínimo vigente do país. Então, senhores, a solenidade é o que caracteriza um contrato solene, né? Este contrato solene, ele só tem validade independente das partes se passar por essas aprovações legais. Como na autonomia privada a liberdade é grande, a maioria dos contratos são informais e consensuais, bastando o acordo de vontades para a sua formação. Depois vocês vejam o artigo 107 e 104 do Código Civil, inciso 3º. Porém, já em alguns contratos, pelas suas características, a lei exige solenidades, que é o caso que eu expliquei para vocês ainda há pouco. Então, senhores, os contratos solenes têm a necessidade de solenidade. E os contratos informais podem ser verbais, enquanto os contratos solenes devem ser por escrito, seja particular, feito por qualquer advogado, pessoa, como na fiança e na doação, ou público, feito apenas em cartório de notas ou compra de imóveis. Ok? Dito isso, vamos seguir para os contratos consensuais e contratos reais. O que são contratos reais e consensuais? Já dissemos em aulas anteriores que todo o contrato é consensual, porque tem vontade entre as partes. Quer dizer que exige acordo de vontade. Consensuais são aqueles que, de forma unicamente pelo acordo de vontades, independentemente da entrega da coisa e da observância determinada da forma, eles acontecerá. Mas em alguns contratos, só o consenso é insuficiente. Então, além da vontade das partes, a lei vai exigir a entrega da coisa, a tradição de imediato, que são os contratos reais. Por isso se dizem contratos reais são os que exigem para aperfeiçoar, além da vontade, além do consentimento, a entrega da coisa que lhes serve de objeto. Podem ser verbais, podem ser informais, né? Podem ser solenes, podem ser não solenes, mas não nascem antes da entrega da coisa.
Exemplo, uma doação de bens imóveis. Só se caracteriza se houver a doação do imóvel. Né? Uma compra e venda só se caracteriza se houver o pagamento e a entrega da obrigação. São reais, né? Já vai existir o contrato após o acordo de vontades. E mesmo antes da entrega da coisa, de modo que uma eventual desistência pode ensejar perdas e danos e até execução compulsória. Verifique o artigo 475 do Código Civil. Ok? Muito bem. Explicados os contratos reais, nós faremos também uma terceira parte da classificação dos contratos para encerrar a classificação dos contratos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar um exercício no AVA sobre esse material e o material da aula passada. Gostaram? Né? Inscrevam-se no canal e deixem o seu like. Um abraço a todos e até a próxima.